Que bom estar reunido aqui em nome de Jesus, mais uma vez, louvando, adorando o nome do Senhor, vendo esse povo que se chama pelo nome do Senhor, que um dia vai morar no céu. E esse é o nosso grande objetivo, estar na presença do nosso Rei, do nosso Salvador, aquele que pagou o preço pela minha vida, pela tua vida, continuamente adorando, contemplando a face dele, desfrutando de tudo que Ele tem para nós, coisas maravilhosas, que só nos céus nós saberemos. Tudo que nós entendemos que haverá no céu é uma sombra, é um entendimento humano, mas aquilo que Deus tem preparado para nós, a palavra de Deus diz que não desceu ao coração do homem, não veio ao pensamento, é muito maior do que o que nós podemos imaginar. Amém? Eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia em Lucas 18. Lucas 18, verso 18. Fala sobre um encontro de um jovem, em outras traduções diz príncipe, e outras traduções de jovem rico, enfim, não sei qual é a tradução que está na sua Bíblia. Na minha Bíblia diz, você pode ler comigo? Certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Fala, Pai, a cada coração, que haja entendimento e que não haja impedimento da tua palavra chegar em cada coração. Que não seja eu, que não seja o homem falando, mas o teu Espírito Santo através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Você pode se sentar nessa noite. Amém. Então aqui nós temos esse encontro em que a palavra de Deus relata em 3 dos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, falando desse jovem, ou outras traduções, desse príncipe, ou seja, era alguém que tinha posses, riquezas, né, que tinha muitos bens, a palavra declara isso. E se nós formos parar para analisar um pouco da história deste homem, ele não era qualquer um. Um pouco mais lá na frente, Jesus fala com ele: olha, você fala sobre os mandamentos, e ele diz: olha, eu tenho cumprido isso. E é interessante ver que Jesus ele não retruca, né? Porque quando alguém fala em verdades na frente de Jesus, Jesus ele vai e toca nas feridas e faz e traz à tona, né, aquilo que é a verdade na pessoa que encontra com Jesus. Eu posso ver isso muito claramente quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, né? Que Jesus vai falando com ela, conversando com ela, e de repente ela dá uma brecha de Jesus, toca na ferida e diz: disseste bem, esse não é teu marido, porque, enfim. E Jesus ele fala as verdades das vidas das pessoas. Jesus ele traz isso à tona. Então, esse jovem, eu posso imaginar que ele não era, de fato, uma pessoa que não se inclinava a fazer as coisas de Deus, por assim dizer. E outra coisa interessante é saber que ele se preocupava com o que seria dele depois que ele partisse, né? Então,
ele chega com Jesus e clama por salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Então, existia essa preocupação genuína no coração dele. E aí nós vemos esse desenrolar, essa conversa que Jesus tem com ele. E Jesus, no primeiro momento, como falei já anteriormente, Jesus ele diz, olha, ele começa a mencionar os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, o que Jesus quer ensinar aqui para nós, meu irmão, minha irmã, é que nós devemos viver a palavra de Deus. Eu acabei não colocando tópicos, né? Eu só coloquei o tema da mensagem, que diz, uma coisa ainda te falta. Mas se houvesse um tópico, né, seria esse, que Jesus ele não negocia a palavra dele. Jesus ele quer que nós vivamos aquilo que ele ensinou, ele quer que nós vivamos o modo que ele ensinou, a vida que ele deixou para nós vivermos. Então Jesus ele diz, olha para os mandamentos, olha para aquilo que Deus já falou outrora. Então você precisa fazer essas coisas, você não pode simplesmente abrir mão da palavra de Deus e viver a sua vida e achar que está tudo bem. E aí Jesus, falando com ele, olha, você precisa viver o que diz as Sagradas Escrituras, você precisa viver aquilo que Deus já falou anteriormente. E aí ele diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então ele tem essa conversa com Jesus. E aí Jesus olha profundamente para aquele jovem. Eu imagino o olhar de Jesus ali, encarando ele. E Jesus, olha, ainda te falta uma coisa. Jesus conhecia o coração dele. Jesus conhecia quem ele era de fato, de verdade. Jesus sabia das reais intenções do coração dele. Por mais que muitas das vezes as intenções dos nossos corações pareçam boas aos nossos olhos, a palavra de Deus diz que são enganos, né? Por mais que pareça bom ao coração do homem, mas é enganoso, porque o coração do homem na sua natureza é mau. Então Jesus fala para ele, olha, te falta uma coisa. Porque Jesus sabia onde estava o coração dele. Jesus sabia onde ele se apoiava. Jesus sabia onde ele se refugiava. E por assim dizer, nós podemos olhar para a nossa realidade hoje e ver que muitas pessoas que têm bens, que têm posses, muitas das vezes não querem saber de Deus. Não querem saber de nada com Jesus, porque a sua vida está perfeita, porque se houver uma necessidade, eu posso pegar um avião particular e ir para o melhor hospital em qualquer lugar do mundo, e aí eu posso ser tratado, porque se houver alguma problemática, o meu dinheiro vai resolver, eu vou pagar. Se por um acaso, quantas vezes nós vemos filhos de pessoas com dinheiro, de pessoas com poder, que atropelam, matam alguém embriagado, sob efeito de drogas, e não acontece nada com essas pessoas, porque o dinheiro corrompe muita gente, né? O dinheiro compra muitas coisas, inclusive liberdade. Então, nós, olhando para a realidade hoje, nós podemos entender que, de fato, muitas pessoas se apoiam naquilo que têm. E claro que isso, numa escala maior, numa escala menor, nós também, que não temos tantas posses, que não somos milionários, mega milionários, nós também podemos cair nesse erro de apoiar naquilo que nós temos. De repente, eu tenho um problema de saúde, mas eu tenho um plano de saúde, eu tenho para onde correr. A gente se apoia nessas coisas pequenas, sabe? De nós deixarmos de depender de Deus, deixarmos de deixar Jesus ser suficiente em nossas vidas. E onde eu quero chegar, e eu já quero antecipar aqui hoje,
é falar que Jesus ele precisa ser suficiente em nossas vidas. Jesus ele precisa ser o ponto-chave, precisa ser aquele para quem nós olhamos. Jesus é aquele que tem que ser o primeiro, a primazia em tudo em nossas vidas. Quando nós temos um problema, uma dificuldade, quando nós precisamos de socorro, de salvação, como esse jovem aqui estava questionando Jesus, nós precisamos entender que é em Jesus que nós devemos encontrar socorro, nós devemos encontrar salvação, é nele que nós devemos nos apoiar, é nele que nós devemos olhar, é para ele que nós devemos olhar. E aí a palavra segue mais um pouco e diz que o jovem, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Outras traduções diz que ele tinha muitas propriedades, tinha muitos bens. E aí nós olhamos mais uma vez, trazendo para a nossa realidade, comparando com o que aconteceu ali naquele momento. Aquele jovem ele foi confrontado por Jesus. Aquele jovem, Jesus, ele tocou na ferida. Jesus tocou exatamente onde estava o coração dele. Jesus, ele trouxe à tona a verdade sobre a vida daquele jovem. Aquele jovem, por assim dizer, nós podemos imaginar que ele era um jovem religioso, porque ele cumpria os mandamentos, ele fazia os rituais, ele cumpria as coisas. E aí Jesus ele diz, olha, muito mais do que religiosidade. Você precisa ter uma vida de renúncia. Você precisa ter um coração apoiado em mim. Você precisa entender que não são as coisas que você tem, não são as suas posses. Você precisa entender que não é o teu dinheiro. Você precisa entender que não é porque você conhece A ou B que pode te favorecer em alguma coisa. Você precisa apoiar-se completamente em mim. Então Jesus, quando ele confronta esse jovem, ele não aguenta. Ele simplesmente vira as costas e vai triste, com o coração triste. De repente ele chegou diante de Jesus alegre, porque ele achava que ele fazia as coisas e ele achava que ele cumpria tudo, e de repente ele achava que Jesus ia falar para ele, olha, está tudo bem com você, você tem feito todas as coisas, você tem cumprido os mandamentos. Então, de repente, ele esperava aplausos de Jesus ali naquele momento, naquele encontro. Ele esperava que Jesus o exaltasse no meio das pessoas, não sei. A intenção do coração desse jovem não é relatada literalmente na palavra de Deus. Talvez esteja nas entrelinhas. Mas aí ele não é louvado ali no meio das pessoas, ele não é por Jesus assim falar, olha, siga um exemplo desse jovem. Jesus estava ali no meio de pessoas, ele podia ter feito isso. Siga o exemplo desse jovem. Esse jovem, ele obedece os mandamentos, esse jovem, ele cumpre tudo aquilo que está na lei. Mas Jesus olha para ele e diz, olha, falta ainda alguma coisa para você. E o que falta para esse jovem, o que faltava para ele, era renúncia. Existe um outro caso de um encontro de uma pessoa rica com Jesus, e a história de Zaqueu, que todos nós conhecemos, e a palavra de Deus diz que ele tinha muito dinheiro, muito poder na época. E esse homem pequeno, esse pequeno homem teve um encontro com Jesus, e no meio da conversa dele ali com Jesus, ele olha para Jesus e diz, Jesus, eu quero doar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Então o coração de Zaqueu ele foi transformado, foi impactado ali naquele encontro que ele teve com Jesus. Só que o coração desse jovem estava duro diante de Deus. Ele estava duro porque ele achava que ele era alguém
justamente por conta da religiosidade. Zaqueu não. Ele sabia que ele era um pecador. Zaqueu sabia que ele era mal visto, inclusive no meio do povo. Inclusive, quando Jesus vai ter com ele, né, muitas pessoas começaram a falar mal, né, de Jesus. Ele, está entrando na casa deste homem. E aí nós podemos entender qual a real motivação dos nossos corações quando nós buscamos ao Senhor Jesus. Será que a real motivação dos nossos corações está em buscar ser transformados por Jesus, deixar Ele fazer mudança em nossas vidas? Ou será que nós queremos buscar Jesus para que as pessoas nos vejam, nos aplaudam, nos chamem de santos, nos coloquem em lugares altos? Qual a motivação do nosso coração? E aí, mais à frente, Jesus vai falar que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele se apoia muito nas suas riquezas e tal. E a gente conhece um pouco o desenrolar dessa história. Mas o que eu quero trazer para nós hoje, de fato, é trazer uma simples pergunta para você. Não sei se você já se questionou isso. Eu não sei se você já parou no seu devocional, em algum momento na sua vida, para perguntar para si mesmo o que ainda falta para Jesus transformar, retirar da sua vida. O que ainda falta em você, o que você ainda carrega que impede o teu relacionamento completo com Jesus. O que você ainda traz com você que faz com que você não seja dependente total da presença de Deus, não seja dependente totalmente de quem Deus é. O que ainda te prende aqui nessa terra? Quais são as cargas que você ainda carrega? Talvez seja um pecado, talvez seja a confiança em algo que você tenha, em uma conquista, no seu diploma. Talvez seja o seu emprego, o seu salário. Talvez seja alguém que você conhece, que você imagina que no momento de dificuldade você vai ter um socorro, vai ter para onde ir. E eu confesso a vocês que eu já passei por isso, de achar que quando algo desse errado na minha vida, eu teria com quem contar. Eu teria alguém para eu gritar e dizer, me ajuda. E é interessante como o Senhor Ele muda essas coisas nos nossos corações. Como Ele nos faz enxergar de forma diferente. Como Ele faz as coisas acontecerem e fazer com que nós enxerguemos as coisas diferentes. Porque o nosso socorro, ele precisa ser o Senhor. Eu preciso olhar para Jesus e entender que nele está tudo o que eu preciso. Na presença de Jesus, com Jesus, tudo o que eu preciso está em Cristo. Eu preciso me esquecer das coisas que eu deixei para trás no momento que eu disse sim para Jesus. Muitas das vezes nós carregamos. Eu preciso me esquecer das coisas que eu ainda me apoio. Muitas das vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas nós confiamos desconfiando, né? Nós confiamos querendo fazer a nossa vontade. E eu não digo aqui que nós devemos orar e esperar as coisas caírem do céu. Nós precisamos entender o direcionamento de Deus para nós podermos agir. Isso é algo muito interessante. Hoje a Renata deu um exemplo na sua família. Vou até pegar um ganchinho aqui, Renata. Falando de uma espera, né, que estava muito demorada na sua família, ali uma espera por emprego e tal. E de repente, quando
essa pessoa da família da Renata, a Poliana, ela se viu no meio de algo que foi classificado como um golpe, como algo contrário à lei, como algo que podia prejudicar tanto ela quanto sua família. E aí nós podemos olhar para este exemplo e, graças a Deus, houve sabedoria da parte dos pais dela, do Renato e da Renata, para conduzirem a melhor situação para que ela não continuasse naquele golpe. E aí Deus, um pouco mais de tempo, um pouco mais de espera, Deus, ele abre as portas para a vida da Poliana. Então, o que nós podemos entender, pegando um pouquinho dessa história, é que muitas das vezes nós falamos com Deus, pedimos as coisas para Deus, nos colocamos à disposição de Deus, mas nós não queremos ouvir o que Deus quer que nós façamos. Nós simplesmente queremos... Eu vou contar um exemplo. Teve uma vez que, antes de eu casar e tudo, eu cheguei com meu pai e disse: olha, eu vou viajar para tal lugar. Eu já era maior de idade, só que lá em casa a gente nunca teve tanta liberdade assim, liberdade para dormir na casa dos outros, nunca teve, nunca fui de viajar sozinho. Se viajava, as poucas vezes que viajamos, era junto com eles. Então, eu ia, não sei se era no mesmo dia ou no outro dia eu ia viajar, já estava tudo certo na minha cabeça, eu nem falei cara a cara com meu pai, né, mas eu simplesmente... Eu falei por telefone com ele, eu acho que eu ia viajar no mesmo dia. Então eu liguei falando dessa viagem, então ele me falou o seguinte: olha, tu me ligou não para me pedir, mas tu me ligou para informar o que tu vai fazer. E aí eu fui, viajei, e graças a Deus não deu nada tão errado, tão ruim assim. Mas muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Eu vou lá no meu momento com Deus, estou numa situação difícil, e aí eu vou orar, e eu vou informar para Deus o que eu vou fazer. Isso acontece no meio dos jovens quando você vai começar a se relacionar com alguém, com um namorado ou uma namorada, e aí você acha que aquela pessoa é certa porque o seu coração está dizendo isso, e aí você vai orar, mas que seja feita a minha vontade, né? Porque Deus, não, o Senhor conhece meu coração, ainda usa os versículos bíblicos, né, que fala que se nós nos deleitarmos no Senhor, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Então, Deus, o desejo do meu coração é essa pessoa que o Senhor colocou, é tão lindo, tão bonito, não sei o quê. E tal. E quantas vezes os adolescentes, muitos fazem isso, né? E a gente vai crescendo um pouquinho e também vai fazendo, até o momento que a gente cria um pouquinho de maturidade. Mas a gente coloca as coisas diante de Deus muitas das vezes, só que eu coloco a minha vontade na frente. Então eu meio que chego com o Senhor e digo: Deus, olha, foi o Senhor que colocou no meu caminho, ainda coloca os pesos em cima de Deus, né? E enfim, traça todos os elogios possíveis para a pessoa, esquece todas as coisas ruins, fica só com as boas, né? Porque quando a gente está apaixonado, a gente nem enxerga as coisas ruins mesmo, né? E tudo é mil maravilhas, tudo é perfeito, e a gente praticamente só informa a Deus, só diz para Deus aquilo que está se passando, e eu não peço um direcionamento, eu não espero ouvir a voz de Deus, eu não me preocupo em saber o que está no coração de Deus, se eu devo ou não seguir aquele caminho, se eu devo ou não continuar, se eu devo ou não buscar aquilo que está no meu coração. E se nós formos parar para olhar as coisas de Deus para as nossas vidas, muitas delas passam por um
um período de espera, um período de tempo, um período em que nós temos que parar para pensar e ouvir a voz de Deus. E algo muito interessante sobre ouvir a voz de Deus. Quem aqui, quando recebe um telefonema de alguém, por mais... Hoje em dia é mais fácil, porque a gente já salva o contato da pessoa, né? Mas antigamente, que a gente atendia aqueles telefones fixos em casa, a pessoa ligava para você com um alô, você já sabe quem é a pessoa. Você já sabia que era um pai, era mãe, era uma pessoa que de repente você não falava há muito tempo, mas com um alô você reconhece a voz daquela pessoa. Isso só é possível porque você, em alguns momentos, ouviu, conversou e teve um relacionamento dessa troca, dessa conversa, pelo menos gastou tempo ouvindo a pessoa falar. Então, para você ouvir a voz de Deus, entender que é Deus que está falando com você, a gente pode imaginar que nós precisamos caminhar nessa mesma direção. Eu só consigo ouvir e entender que é a voz de Deus quando eu já tenho uma experiência com Ele. Se a gente olhar para a história de Samuel, ele estava ali deitado e de repente Samuel, e ele vai lá com o profeta, com Eli, né? Então ele vai lá com Eli e diz... ele se coloca em prontidão, ele diz, não te chamei, volta a dormir. E aí mais uma vez ele é chamado, e até a terceira vez ele é chamado, e aí ele é instruído, né, para que ele possa dizer, Senhor, eu estou aqui, fala que teu servo te ouve, enfim, e ali se colocar diante de Deus. Mas como ele nunca tinha ouvido Deus falar com ele não conseguiu reconhecer a voz de Deus ali, no primeiro, nem no segundo momento. Talvez não reconhecesse nem no terceiro, se não fosse revelado ao coração do profeta ali para ele. Então, nós precisamos gastar tempo ouvindo a voz de Deus, buscando entender como Ele fala comigo, como Ele fala com você. Existe uma maneira específica de Deus falar conosco. Talvez Ele fale com algumas pessoas. Já falou uma vez, o Fernando trouxe aqui, alguns dias atrás, um testemunho que ele saiu no meio de uma rua hipermovimentada, barulhenta, para falar com Deus. E ali Deus falou com ele, Deus deu a resposta. Então, isso nós só conseguimos olhar para esse exemplo e entender que em vários momentos, em vários lugares, Deus pode falar conosco. E isso é de formas diferentes que Ele fala conosco. A maneira que Deus fala comigo talvez seja diferente da maneira que Deus fala com você. Deus pode falar com você de diversas formas, porque Deus ele não se coloca numa caixinha, Ele não é metodista. Ele não tem um método só de falar conosco, mas Ele fala de diversas formas conosco. Se nós abrirmos os nossos olhos, abrirmos os nossos corações, deixarmos os nossos ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem para falar, para ouvir a sua voz, se nós, assim como quem participou aqui do encontro com Deus, mantivermos o silêncio e esperarmos Deus falar conosco, deixar Ele falar conosco, nós vamos conseguir aprender e a entender como é a voz de Deus em nossas vidas. E aí nós não vamos cair neste erro, a não ser que o nosso coração ultrapasse, né, a vontade de Deus. Mas é mais fácil de nós, entendendo a voz de Deus, poder parar para ouvir o que Ele tem para as nossas vidas. Eu imagino que várias vezes na tua caminhada, você já possa ter ficado num momento difícil, uma indecisão, sem saber o que fazer. Não sei, em qualquer área da tua vida.
e ali você tomou uma decisão que achou que era certa para aquele momento e que um pouco na frente, ou curto, médio ou longo prazo, você se arrependeu de algo que você fez, da atitude que você tomou. Tem uma irmã abençoada que no nosso grupo ela deu um testemunho nessa sexta-feira, que ela falava justamente sobre isso, que ela tomou uma decisão assim do dia para a noite, e no meio dessa decisão ela, sem planejamento nenhum, se deslocou de uma cidade para outra. Quando chegou no outro lugar já não tinha roupa, não tinha nem o que comer, nem o que vestir. E aí volta para sua casa depois, graças a Deus teve esse retorno, né? E aí as coisas ali foram resolvidas conforme era resolvido na época, conforme ela contou para a gente. E aí eu não vou contar todo o testemunho dela, porque eu não pedi autorização. Mas eu tô só querendo trazer aqui que muitas das vezes nós simplesmente fazemos algo que nós nos arrependemos no outro dia. Mas tem coisas que você pode se arrepender com anos de caminhada. Existem decisões nas nossas vidas que são muito sérias, muito sérias. Dentre elas está a sua profissão, dentre elas está o local onde você quer se estabelecer, onde você quer morar, dentre elas está a pessoa que vai acompanhar a sua vida ou não. Isso é uma decisão hoje em dia, né, para muita gente que não quer ninguém, quer viver sozinho. Isso também tem os seus... me fugiu a palavra. As suas consequências. Se eu decido ficar só, eu tenho minhas consequências. Se eu decido estar com alguém, se eu decido casar, se eu decido constituir minha família, tudo isso me traz consequências. Então, essas decisões, essas escolhas, são escolhas muito importantes em nossas vidas. São escolhas que podem definir muitas coisas no nosso futuro, na nossa caminhada, enfim, em tudo que nós fazemos, inclusive na nossa caminhada com o Senhor. Nós precisamos parar muitas das nossas decisões que nós tomamos rapidamente, sem buscar o que Deus quer para nós, sem parar para pensar, sem entender qual é a vontade de Deus. Isso pode trazer consequências muito ruins para as nossas vidas. Pode trazer consequências que deixam cicatrizes, feridas irreparáveis, a não ser pelo poder de Deus que opera em nós. Quantas pessoas tomam decisões de achar que o fulano de tal é tão bonito, é tão cavalheiro, mas quando você realmente conhece a pessoa, aí passa por aqueles momentos de dificuldade, momentos de muitas das vezes, inclusive de agressão física, emocional, verbal, enfim. Então, todas essas coisas nós precisamos colocar diante de Deus. E aqui eu estou colocando as coisas que a gente julga mais importantes, mas são decisões que nós tomamos em nossas vidas que podem, de fato, trazer muitas consequências para nós. Mas nós precisamos entender que nos mínimos detalhes, Deus, Ele quer cuidar de nós. Nos mínimos detalhes, Deus, Ele quer que a sua noiva seja santa e irrepreensível. Na sua roupa, no seu modo de vestir, no seu modo de falar, seja uma resposta que você vai dar num momento difícil, num momento de crise ali, no momento de, enfim, qualquer coisa que esteja acontecendo com você. Você precisa entender que primeiramente eu preciso parar, ouvir o que Deus tem para a minha vida. Ouvir aqui como esse jovem que ouviu, olha,
O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse: olha, você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Então, eu preciso em todos os momentos na minha vida também parar, ouvir a voz de Deus me dizendo o que a palavra dele fala a respeito daquela situação que eu estou passando. Se é uma situação de medo, eu preciso lembrar do que as Escrituras falam sobre o medo. Se é uma situação de desespero, eu preciso entender o que as Escrituras falam sobre isso. Se está tudo conturbado, de cabeça para baixo na tua vida, eu preciso parar, ouvir Deus e entender que Ele tem o melhor para mim, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dor, mesmo no momento de luto, mesmo no momento de perda, eu preciso parar para ouvir Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você responder para você mesmo mais uma vez. O que ainda falta para você deixar? O que ainda falta para você abandonar? O que ainda falta para você abrir mão e dizer: Deus, toma o controle total em minha vida? O que ainda falta para nós, como igreja, deixarmos de lado, deixar religiosidade de lado, deixar somente de cumprir os rituais? Não que nós não tenhamos que fazer e obedecer às coisas, mas deixarmos de ser religiosos. Fazer religiosidade, eu entendo que é fazer por fazer, só para cumprir um ritual, uma meta. Isso acontece, inclusive, conosco. Não quero apontar o dedo para ninguém hoje. Eu quero falar conosco, Igreja Batista Shalom. Quantas das vezes nós estamos fazendo as coisas e quantas das vezes está no automático e nós precisamos parar, refletir, buscar a vontade de Deus e buscar fazer a vontade de Deus com prazer, sem peso. Quando nós fazemos as coisas para o Senhor, é sem peso. Muitas das vezes é com uma renúncia, é com uma dor, mas é sem peso. Nós fazemos isso e o Senhor lhe traz alegria em nossos corações. Quantos aqui participaram como, eu acho que a palavra é encontreiros, pessoas que ajudaram no encontro, não encontristas. Tá, tem algumas mãos levantadas aqui, eu acho que conferi pelo menos umas 7, 8 pessoas. Quantas reuniões nós tivemos antes desse encontro? Quantos momentos de estarmos aqui planejando, quantas vezes você renunciou a estar no conforto do seu lar para vir para a igreja, para nos reunirmos e aqui passarmos horas falando sobre as coisas que deveriam acontecer, para que tudo desse certo, para que não houvesse nenhum atrapalho, para que não houvesse nenhuma surpresa ruim no meio do caminho. Quantos de nós dispomos dos nossos tempos para estarmos aqui só para nós ouvirmos Deus falar, ouvirmos o que Deus queria fazer através das nossas vidas? Então isso é renúncia. E eu sei que muitas pessoas passaram por momentos de cansaço, muitas pessoas se entregaram verdadeiramente e passaram, inclusive, os dias inteiros aqui com as pessoas que estavam participando do encontro, deixando suas famílias, suas coisas, alguns até algum trabalho de repente, mas estavam lá. E a alegria que nós víamos em cada rosto, em cada coração ali, vendo os encontristas participando e se derramando na presença do Senhor, isso pagou qualquer preço, né? Isso vale muito para quem estava ajudando. Então, nós precisamos sim entender que Deus, Ele opera em nossas vidas, através das nossas vidas, e nós precisamos sim renunciar muitas das vezes às nossas coisas. Jesus, quando Ele olha para esse jovem,
e diz para ele: olha, ainda te falta alguma coisa, ainda te falta uma coisa. Jesus sabia onde estava o coração dele. Jesus sabia que aquilo ali seria um atrapalho na vida dele. Jesus sabia que ele não ia seguir Jesus, porque ele não ia deixar os seus bens, ele não ia deixar suas riquezas, ele não ia deixar tudo aquilo que ele já tinha acumulado, seja por herança ou por trabalho, abandonar tudo e seguir Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, tu primeiro te livra deste peso que tu tens. E o peso que ele tinha não era a riqueza. O peso que ele tinha não era o dinheiro. O peso que ele tinha não eram as propriedades. O peso que ele tinha era o amor ao dinheiro. A dependência que ele tinha pelo dinheiro. A dependência que ele tinha pelos bens materiais. O conforto que ele queria viver. Aí Jesus olha para ele: primeiro você se desfaz disso na tua vida, dessa tua avareza, desse teu amor por esse dinheiro. Aí você me segue. Jesus dá uma condição ali para ele. E talvez para muitos seja uma condição difícil. Abrir mão de tudo aquilo que se conquistou na sua vida para ir atrás de uma pessoa que, enfim, ainda estava sendo revelada quem era Jesus ali para eles. Hoje nós sabemos, nós temos convicção de quem é Jesus, nós cremos pela fé quem é Jesus, nós buscamos relacionamento com Ele porque nós entendemos que Ele é Filho de Deus, mas se nós formos parar para pensar, se de repente alguém se levantasse hoje, né, você abriria a mão da sua vida para seguir alguém que simplesmente está se levantando? É algo difícil de nós pararmos para pensar e entender como funcionou na cabeça daquele jovem, daquele homem. Deixar todas as coisas. Ele só queria salvação. Ele não queria seguir Jesus. Então ele procurou Jesus porque ele queria só a bênção, ele não queria a presença de Deus. E nós não podemos cair neste erro de buscar o Senhor simplesmente por aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode nos dar, a bênção que Ele pode nos trazer, enfim, participar. Eu vou participar das não sei quantas quarta-feiras de oração para conseguir tal coisa, né? De culto de libertação, culto disso, culto daquilo. Porque eu preciso conseguir as coisas de Deus. Eu preciso conseguir as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Então, quantas das vezes alguém consegue aquela bênção, aquele bem que tanto procura, e simplesmente depois abre mão? É que nem a história dos leprosos, né, que cruzou o caminho de Jesus. E aí Jesus cura os 10 de uma vez. E Jesus questiona: cadê os outros que não vieram agradecer? Onde estão os outros que não voltaram para falar comigo? O que nós temos buscado de Deus? Será que é a presença dele em nossas vidas? Ou será que é os presentes dele para as nossas vidas? Se nós continuarmos a ler o texto, Pedro indaga a Jesus e diz: e nós que deixamos a nossa casa e te seguimos, no verso 28. Jesus responde: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pai, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, completamente a Ele, nos rendemos totalmente a Ele, abandonamos tudo, quando nós somos capazes de deixar tudo
por Jesus, pelo reino de Deus, quando nós somos capazes de abrir mão das nossas coisas, dos nossos prazeres, dos nossos deleites, dos nossos luxos, quando nós conseguimos fazer isso por amor a Deus, as próprias palavras de Jesus diz que nós receberemos no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. E é interessante nós vermos aqui que Jesus não está prometendo bênçãos materiais. Ele está falando, você abandonou muitas coisas na tua vida, mas você vai receber outras na vida presente. Ou seja, você vai ver o quanto Deus vai cuidar de você aqui, o quanto que Deus vai ser zeloso pela tua vida, o quanto que Deus vai acrescentar na tua vida bênçãos espirituais. E aí fala também na vida eterna, na vida por vir. Ou seja, quando nós abandonamos tudo, entregamos tudo, deixamos tudo de lado, para seguir Jesus, para seguir este propósito, para seguir com Ele nessa caminhada, Ele nos garante a vida eterna. Ele nos garante a vida eterna, porque o 27 diz: mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E ele estava respondendo sobre salvação, porque ninguém pode ser salvo por si só. Ninguém pode ser salvo porque fez alguma coisa. Ninguém pode ser salvo porque abandonou tudo e seguiu Jesus. E aí você pode estar me olhando e dizer: Júnior, mas tu acabou de falar que se eu abandonar tudo e seguir Jesus, Ele me garante salvação. Na verdade, a salvação ela não é garantida por algo que nós fazemos. Ela não é garantida porque eu fui o melhor discípulo, o melhor crente, eu abandonei todas as coisas, eu vivi da forma que a palavra de Deus diz, nos mínimos detalhes, então eu sou salvo por isso. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, ou seja, não vem daquilo que você pode fazer, não vem da força do teu braço, não vem das coisas que você fez, das escolhas que você fez. Não vem disso. A salvação, é claro que existe uma linha muito tênue entre esse versículo e o nosso arrependimento, o nosso entregar-se a Deus. Mas a salvação, ela não é algo merecido por mim. Eu acho que a expressão exata é essa. Não é algo que eu mereça, não há nada que eu faça que me faça merecer a salvação. Quando nós pensamos em graça, nós entendemos que graça é um favor imerecido. É quando você recebe algo que você não deveria receber. Você não merece receber. Isso é graça de Deus sobre nós. Não é porque eu estou aqui todo domingo, faço parte do ministério de louvor, não é porque a gente prega, não é porque a gente faz muitas coisas na igreja que isso vai garantir salvação. O que garante a salvação é o que Jesus fez na cruz. O amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. O ato de Jesus ali naquela cruz é o que nos garante salvação. Não é o que eu faço. Não é o que eu faço. Não é porque eu estou aqui todos os domingos, aqui na frente, tocando, cantando, que isso vai me garantir salvação. O que me garante salvação é o que Cristo fez por mim.
E o que Jesus diz é: o que é impossível para o homem, ou seja, o homem não consegue salvar-se por si mesmo. Isso é possível para Deus. Ou seja, é Deus quem nos garante a salvação. É Ele quem faz e opera. É Ele quem transforma, é Ele quem salva, é Ele quem restaura, é Ele quem muda a história. É o Senhor Jesus. O que ainda nos falta? De abrir mão. E quando eu olho para essa frase, para esse trecho tirado, uma coisa ainda te falta. Eu consigo imaginar o quanto ainda precisa ser mudado na minha vida. O quanto ainda eu preciso abrir mão de tantas coisas, de mim mesmo. O quanto eu ainda preciso melhorar, deixar Deus transformar, deixar Deus modificar a minha vida. O quanto eu ainda preciso estar na dependência de Deus. O quanto eu ainda preciso abandonar tudo aquilo que me prende ainda nessa terra. E hoje em dia tantas coisas têm prendido tanta gente nessa terra. Seja fama, seja poder, seja dinheiro, seja riquezas, seja posição social, seja um status social, seja, enfim, tantas coisas que os olhos enxergam e desejam ter, desejam participar, desejam estar em lugares. E muita gente, muitas das vezes, faz absurdos para conseguir viver esse mundo de engano. Muitas pessoas se entregam às paixões, muitas pessoas se entregam à prostituição mesmo, muitas pessoas se entregam a sua vida, renunciam à sua vida em prol de sonhos, em prol de conseguir algumas coisas que no futuro não lhe servirá de nada. Aqui na igreja hoje temos alguns jovens, adolescentes, que de repente olham para a vida de um atleta bem-sucedido, que vive no mundo de milhões, de bilhões, de riqueza, de luxo, acompanhado de mulheres bonitas, de pessoas. E aí muitos jovens olham para a vida desse atleta, digamos assim, um jogador de futebol que seja bem sucedido, bem remunerado, que o salário dele em um mês é maior do que a renda de um país pequeno, de repente. E aí muitos jovens olham, focam e querem chegar naquele padrão de vida, naquele patamar, ser igual àquela pessoa, ser igual àquele jogador famoso. Outros olham para um artista, um cantor, uma atriz, hoje em dia está na moda, um youtuber, e vê as coisas que aquela pessoa tem, aquele apresentador de TV tem, aquele cineasta, e olha todos os bens que aquela pessoa conquistou, tudo aquilo que a pessoa vive, e olha com os olhos desejando aquilo. E muitas das vezes nós não sabemos os bastidores das vidas dessas pessoas. E algo que eu gosto muito de falar,
Quanto de Deus essa pessoa tem para que você queira ser tão parecido com ela, para que você queira viver a vida desta pessoa? Quanto de Deus? Porque o que nós devemos desejar quando nós nos espelhamos em alguém é saber o quanto de Deus aquela pessoa tem. O quanto de Jesus está naquela vida, o quanto do amor de Deus está naquela vida. Para eu olhar e dizer, nossa, eu quero ter a unção que essa pessoa tem. Então, Deus, me coloco na brecha para o Senhor me dar a porção que o Senhor tem para a minha vida, porque eu não posso ter a unção do outro. Mas eu quero ter a porção que o Senhor tem para a minha vida. Eu também quero ser usado por Ti, como o Senhor tem usado o pastor Henrique. Então eu quero me colocar na brecha também. É assim que nós devemos olhar para as pessoas, buscando o quanto de Deus é revelado através da vida, seja do nosso irmão, seja de alguém que inclusive esteja nas mídias. Mas nós precisamos entender o quanto de Deus essa pessoa tem para oferecer. Porque simplesmente nós desejarmos a vida, as riquezas, as coisas boas, sem olharmos o que acontece nos bastidores, sem olharmos o mundo caótico que se vive, sem Deus, longe de Deus, muitas das vezes profanando a palavra de Deus, muitas das vezes falando contra a palavra de Deus, muitas das vezes se posicionando contra a igreja do Senhor, muitas das vezes abrindo a boca para falar mal dos discípulos de Jesus verdadeiros, muitas das vezes abrindo a boca para falar coisas que Deus não falou, para colocar coisas na boca, palavras na boca de Deus, para que aquilo massageie o ego. E muitas pessoas se iludem, olha, nossa, como é bonito o discurso que está sendo falado. Realmente, Deus é amor, então todo mundo precisa ser amado. De fato, Deus é amor. Mas a palavra de Deus, ela não se molda à nossa vida. A palavra de Deus, ela não se molda àquilo que nós acreditamos. A palavra de Deus, ela não se molda aos nossos interesses. A palavra de Deus, ela não se molda a essa sociedade, nesse mundo caído. Pelo contrário, nós precisamos nos amoldar à palavra de Deus, sermos transformados pela palavra de Deus, termos a nossa mente transformada pela palavra de Deus. E assim, com a nossa mente transformada, com a nossa vida mudada verdadeiramente, sendo novas criaturas, sendo homens espirituais, como diz a palavra de Deus. Dependente totalmente do Senhor Jesus, crendo que nele, por ele, para ele são todas as coisas, e nós dependemos totalmente dele. Tudo em nossas vidas nós precisamos colocar diante de Deus. As nossas vidas precisam estar diante de Deus. E assim, somente assim, que nós vamos conseguir viver uma vida onde Jesus venha e diga, olha, entra para o gozo eterno, preparado antes da fundação do mundo. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, o Senhor Ele quer tratar conosco da sua presença em nossas vidas, da nossa dependência total do Senhor.
Senhor, Ele quer tratar nas nossas vidas o nosso relacionamento. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos também entender e viver a vontade de Deus através da revelação da Sua palavra em nossas vidas, tendo a palavra de Deus como nosso instrumento de fé e prática, buscando viver a cada dia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo verdadeiro sobre as nossas vidas. E entender que não depende de nós, mas depende do que o Senhor fez naquela cruz. Então, muitas verdades o Senhor tem para nós nessa noite. Muitas verdades o Senhor tem para mim e tem para você nessa noite. E eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e pergunta ao Senhor.